Lauê, 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 lauê. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de Facebook, hoje deixa de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Ele cuidará. Lauê, lauê, lauê. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, o mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu quero ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje eu quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Lauê, 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 lauê. Tantas vezes me perdi. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós estamos falando aqui sobre o tema Um Mês para Viver, e em cada um desses programas a gente está recebendo um convidado falando sobre questões dentro desse tema mais abrangente, e aqui a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais sobre assuntos mais focados, como no caso de hoje, que nós vamos falar sobre amor, ou amar completamente. E para conversar sobre isso, eu recebo o pastor Charleston Ferreira, que eu chamo de Charles apenas, mas ele é meu convidado de hoje para a gente poder conversar sobre esse assunto, sobre amor, e eu acredito que isso vai ser muito importante para você, porque o tempo para amar é agora. A gente vai falar um pouco sobre isso. Charles, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Você já veio aqui outras vezes, né? Está atuando ali na Igreja Presbiteriana Jardim do Trevo. Jardim do Trevo. E é uma das igrejas participantes também do nosso projeto. A gente já recebeu aqui um pastor de uma outra igreja participante. Sim. E é bom poder te receber aqui mais uma vez. Olá, João. Prazer poder estar aqui mais uma vez com você. E tenho certeza que a nossa entrevista hoje aqui vai ser muito proveitosa para todos. Isso aí. A gente está conversando sobre Um Mês para Viver, e dentro do livro, né, o pastor Jackson já falou aqui sobre o livro,
dentro dele tem vários temas, né? E dentre esses temas nós temos o amor, que é amar completamente. E deixa eu te falar, só para a gente poder situar aqui, né, onde nós estamos. O livro em si, ele fala que uma das coisas urgentes que a gente precisa fazer é amar sem reservas. Tem até mesmo a questão do viver sem arrependimentos, né? Na questão do amor tem que ser agora. O que significa para você, pensando no assunto como um todo, o amar completamente? O que é amar completamente? Muito boa pergunta, João. E eu acredito que, inicialmente, a gente tem que falar um pouco dessa medida do amor, né? Santo Agostinho ele já dizia que a medida de amar é nós amarmos sem nenhuma medida. Então, talvez a definição de amor na nossa cultura, talvez ela se perca um pouco, né? O amor não é aquilo que está na nossa cultura. O amor não é aquilo que às vezes a cultura nos impõe. Muito pelo contrário disso. O amor não é aquilo que está nas músicas do sertanejo universitário, né? Aquilo que está na cultura woke. O amor é aquilo que está no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, o amor tem a ver com intencionalidade, não tem a ver com emoções. O amor tem a ver com uma decisão de amar sem antes impor condições para isso, né? Então, o amor ele é você encarnar o Evangelho. E todo cristão, todo discípulo de Cristo deve entender que o amor ele é a essência principal da vida cristã. Até meu convidado anterior a você, a gente falava sobre viver apaixonadamente. E é importante classificar essas palavras, né, corretamente, porque ele até estava falando assim, paixão no nosso contexto, às vezes não é muito bem vista, porque paixão como algo passageiro. Mas a gente trabalhou isso num programa anterior. E classificar o amor para a gente também é muito importante, porque o amor para muita gente, eu vou amar completamente, então eu vou buscar o máximo da intensidade do prazer, vou viver o agora, mas não é essa a ideia, né? Não é uma busca por prazer. O que seria esse agora é a hora de amar, ame agora, né? Não deixa para amanhã. Talvez o verdadeiro amor ele vai se contrapor a isso, porque na verdade as pessoas acham que amar é você satisfazer o seu ego, as suas vontades carnais. E a ideia do amor segundo o Evangelho é você se contrapor a todas essas coisas, de forma que você não será movido pelo sentimentalismo, pelas emoções, mas você vai ser movido por uma ação principal, ou seja, uma causa que está além das nossas próprias vontades. Então, nós precisamos entender que a plenitude do amor ela só é encontrada em Cristo. Ou seja, Cristo ele é o amor de Deus encarnado. E ele vem com esse propósito de demonstrar esse amor aos homens, demonstrar esse amor através do Evangelho. E nós, cristãos, também temos essa mesma visão. Devemos encarnar esse amor e viver esse amor para que ele seja pleno na nossa vida. E um amor sem muitas condições, né? Porque mesmo que o mundo fale muito de amor, o amor que eles estão prontos para dar carrega um monte de condição, né? Tipo assim, tem que pensar igual, tem que fazer igual eu faço. Não é um amor incondicional. Exato. Do lado de cá já é uma outra questão, né? Esse viver com propósito, esse viver para o Senhor Jesus, implica ser como Ele e amar como Ele. Exatamente. Você vê que, por exemplo, o amor segundo o mundo, ele traz consigo outros deuses para dentro do nosso coração. Ele traz a satisfação da vontade, dos desejos, a vontade dos prazeres. E o Evangelho vai ser o contrário disso. Uhum. O amor, segundo o Evangelho, é o amor de cruz. Ele é um amor que traz consigo um custo, né? O Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, ele traz muito essa ideia, né, da graça barata e a graça cara.
E o amor, segundo a sua definição, é a encarnação de um amor que vai ser sacrificial. Ou seja, eu vou me doar por esse amor, eu vou me entregar por esse amor, e não o contrário daquilo que o mundo prega. O amor prega um amor segundo as suas conveniências, né? E o Evangelho vai se contrapor a isso. Então, o Evangelho, na definição de amor, ele é um movimento até contra a cultura. Sim. É porque ele independe você se move porque Deus se moveu primeiro, né? Exato. Através de Jesus. Não é uma condição colocada sobre o outro, né? Ah, vou esperar o outro fazer alguma coisa para merecer o meu amor. Então, aproveitando isso, assim, por que as pessoas, então, é tão fácil para elas deixar o amor verdadeiro em segundo plano na vida diária delas? Porque, tipo, a gente já falou sobre isso aqui, de que enquanto a gente não tem o perigo da morte, a gente vai vivendo, né? Quando a morte é uma realidade, eu penso assim, agora eu preciso priorizar o que realmente importa. Por que as pessoas abandonam tão fácil o amor verdadeiro no dia a dia quando não tem esse perigo rodeando elas? Interessante. Isso tem várias implicações, mas eu penso que, a começar pelo momento que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, onde os relacionamentos passam a ser relacionamentos por interesse, são relacionamentos frágeis e rasos. Então, nessa cultura, cada vez mais as pessoas vão deixando de amar da forma como deveriam, né? Então, eu penso que, dentro dessa questão, se torna mais fácil você amar de forma superficial. Afinal de contas, o amor verdadeiro, ele requer de nós um custo, né? Tem um preço a ser pago. Ele não é um amor que vem de forma gratuita. Então, talvez por esse custo do verdadeiro amor, as pessoas deixam de lado e passam a ceder uma proposta superficial, né? Elas querem viver relacionamentos superficiais em todas as suas instâncias, e isso às vezes se perde no tempo. E quando se chega a uma etapa da vida que aquele start é aceso, né, e nós percebemos que a vida se foi e que nos restam poucos momentos, é justamente ali que a gente se lembra que nós poderíamos ter amado mais e amado de forma completa. Sim, a questão do custo é importante, porque não custou para a gente, né, mas custou para Deus, né? Custou o próprio Filho, assim como custará para nós amar incondicionalmente também alguém, né? Independente do que essa pessoa faz ou deixa de fazer. Não, isso é muito importante. E você, Charles, você tem não sobre o amor em si, eu acho, mas você tem uma história muito pessoal e de uma experiência muito pessoal com esse assunto do Um Mês para Viver. Exatamente. Não o amor completamente, mas está ali embutido, né, nos outros assuntos que existem ali. E eu queria que você contasse um pouco para nós que experiência é essa, como é que esse tema entrou na sua vida e que tipo de impacto ele trouxe para você. De fato, o livro ele é confrontador, ele é impactante e ele nos faz refletir principalmente sobre a brevidade da vida, né? Ali a pergunta, ela é uma pergunta crucial. O que você faria se você tivesse apenas 30 dias para viver? Ou, lá no início do livro, tem uma pergunta dizendo assim, quanto tempo você ainda acha que tem, né? Então, isso nos faz refletir e eu pude testemunhar isso, testificar isso na vida do meu pai. Meu pai, ele experimentou a experiência, né, nos seus últimos dias de vida, de ser diagnosticado com um câncer, né? O médico chamou a família, nos relatou o que havia acontecido, e aquilo que parecia ser uma alergia, uma coisa superficial, na verdade era um câncer agressivo, e o médico determinou ali que ele teria aproximadamente 30 dias de vida. Olha só. Né? Mas ali restava
naquele momento, para a família apenas aceitar aquela situação. Afinal de contas, o que poderia acontecer a um homem que foi diagnosticado com um câncer tão severo? Mas, pela graça de Deus, João, meu pai, que quem o conheceu sabe, era um homem duro de coração, um homem embrutecido, um homem que viveu uma vida dissoluta, né? Como se Deus de fato não existisse. Uhum. Mas aqueles últimos 30 dias de vida foram cruciais, porque ali aquele homem cheio, né, das suas armaduras se quebrou. E ali, nesses 30 dias restantes, ou pouco mais que isso, ele se rendeu a Cristo e pediu o batismo, se arrependeu dos seus erros, e diante daquela evidência dos 30 dias que lhe restavam, ele percebeu que às vezes as pessoas passam a vida toda sem perceber. A vida só vale a pena ser vivida quando ela é vivida para Deus. Então, meu pai, nessa experiência final da sua vida, ele se rendeu a Cristo. Mas talvez alguém que esteja nos ouvindo pode pensar assim, talvez pode ser uma rendição superficial, né? Por medo, afinal de contas, por medo. Mas, assim, na minha experiência de vida, eu já presenciei vários fatos assim, e, de fato, o que nós vimos foi uma transformação genuína de alguém que encarou aquela situação de uma forma como que se ele deveria voltar de onde ele nunca deveria ter saído, Sim. que é da presença de Deus. Então, essa experiência foi muito impactante na minha vida. E quando eu vi o livro, no primeiro contato que eu tive, essa experiência ela foi diretamente assim, na minha alma, sabe? E ao ler o livro, mais ainda, porque eu pude perceber que ali tinha experiências totalmente relacionadas ao que eu vivi com meu pai nos seus últimos dias de vida. Então, eu percebo que essa evidência de que a vida é breve, de que nos resta pouco tempo, deve nos despertar, não somente para o que eu vou fazer agora? Vou tirar férias, vou passar um momento com a minha família, teve até um apresentador que disse, vou fazer churrasco. Não, isso deve nos despertar para aquilo que nós vamos encontrar quando nós sairmos dessa existência, né? Isso deve nos despertar para a necessidade de que todos nós precisamos de um Salvador, que é Cristo. Então, essa experiência do meu pai, ela marcou muito a minha história, marcou minha vida, e o livro nos trouxe isso aí à tona novamente. E seu pai viveu só aqueles 30 dias mesmo? Ele viveu pouco mais de 30 dias após esse ser hospitalizado, e veio a falecer, né? O câncer era realmente muito agressivo, e nós já meio que sabíamos, né? Porque ele dificilmente iria num médico, dificilmente ele iria num médico se não fosse algo que realmente o incomodasse. E quando ele foi, já com dores, sentindo dores, nós percebemos que seria algo realmente agressivo, né? Então foram momentos que foram dolorosos, difíceis para toda a família, nós perdemos o chão naquele momento, mas foi muito gratificante ver a graça de Deus ser derramado sobre a vida dele naquele momento. E tem muito tempo que isso aconteceu? Isso foi em 2014, né? E, inclusive foi o ano que eu recebi o pastorado, em 2014. Então foi assim, marcante, porque foi na sequência, né? Meu pai faleceu no mês de outubro, e em outubro foi o mês que eu fui separado para o Ministério Pastoral. Você foi ordenado depois, então, do falecimento dele. Bem logo após isso aí. Muito intenso tudo, né? Tudo muito intenso. Foi um ano assim, que provocou uma reviravolta na nossa vida, completamente. Eu estava até comentando aqui no nosso primeiro programa que uma pessoa me perguntou, mas alguém morre em 30 dias? E eu lembro de ter falado com ela na rua, né? Eu falei, sim, pessoas morrem em 30 dias, né? E até em menos, né, João? Menos tempo. A gente até comentou aqui na hora, pode acontecer daqui 5 minutos, né? Ou daqui 30 segundos.
Toda vez que eu leio o texto de Jonas, lá são 40 dias, né? Exato. E eu lembro de um pregador, ele é um senhor já de idade, e aí ele pregando, né, falando assim que dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E Jonas faz isso de uma maneira assim, meio de qualquer jeito, né? E ele vai e fica assistindo de longe para ver o que vai acontecer, né? E aí eu lembro desse pregador falando assim, imagina Nínive, né? Dia 1, dia 2. E aí ele vai falando, dia 39, o que os ninivitas estariam fazendo? Será que eles correram para casa? Será que eles foram abraçar seus pais? Será que eles foram fazer uma viagem? O texto fala que eles se arrependeram, né? Que eles proclamaram um jejum. Exato. Né? Pediram a Deus misericórdia. Então eu acho isso interessante, porque depois do Novo Testamento o Senhor Jesus fala, olha, aquela geração de Jonas que converteu, julgará vocês. Muito bom. E eles tiveram 40 dias de espera para ver se o fogo ia descer ou não. E Deus teve misericórdia, né? Teve graça, mesmo com um profeta lá esperando cair fogo do céu, né? Então é interessante a gente pensar, né, que a história está recheada de pessoas que tiveram essa mudança tão dramática, e como aconteceu na sua casa, né, na sua família, na vida do seu pai. Exatamente. E aproveitando esse gancho, deixa eu fazer a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. E o Charleston? O que o Charleston faria se tivesse só 30 dias para viver? Interessante, hein? E o mais interessante é o que essa pergunta provoca no nosso coração quando ela é devidamente encaixada, né, no cerne da nossa alma. Mas eu penso, João, que se eu soubesse hoje que eu teria apenas 30 dias de vida, eu acredito que não me restaria outra coisa senão continuar os projetos que eu estou fazendo, e buscar ainda mais intensamente ao Senhor, porque por mais que nós estejamos engajados na obra de Deus, que nós estejamos fazendo, né, algo de relevante, ainda assim eu penso que nos restaria fazer isso de forma mais intensa, né? Mas eu penso que após a leitura desse livro, eu também me fiz essa reflexão várias vezes. Cada capítulo eu estou ali refletindo e pensando, meu Deus, o que eu poderia fazer de diferente? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato do perdão. Eu penso que todos nós, né, temos que refletir e pensar o que de fato nós poderíamos fazer diferente, sabe? E eu penso que eu pediria muitos perdões, né, perdãos, e tentaria, né, reatar essas pontes que foram quebradas ao longo do caminho. Eu penso que isso talvez seria um fato que eu consideraria ainda mais. Né? Mas eu acredito que viver mais intensamente ainda seria a minha resposta. Muito bom, muito bom. Ô Charles, obrigado por você ter vindo até aqui, ter não só conversado um pouco aí sobre o amor, né, que é importante, né, falar isso para as pessoas, mas também trazer sua história pessoal e mais uma resposta, né, para quem está em casa se perguntando o que eu faria. Já ouviram algumas aqui, talvez que possam ajudá-las a entender o que é prioridade, né, de fato, e viver, né, como se nos restasse apenas pouco tempo, né, na presença de Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Deus te abençoe. E quem quiser saber mais, a igreja também está participando do projeto. Então, deixa eu só lembrar para você aqui, se você quiser saber onde a igreja que o Charles é pastor está, você pode acessar a nossa página riodoce.org. Lá você não vai encontrar apenas a Igreja Presbiteriana ali no Jardim do Trevo. Se você mora no Jardim do Trevo e região, que ali é Santa Paula e Jardim do Trevo. Santa Paula e Jardim do Trevo. Você também, se está em outro bairro, você encontra outras igrejas também ali na nossa página.
com endereço, contato do pastor ou da secretaria da igreja, ou seja, você tem uma ampla oportunidade para poder participar desse projeto e receber as mensagens que foram preparadas para Deus tocar o seu coração nesse período. Charles, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar aqui, João. Deus abençoe. E você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Eu espero encontrar você em próximos programas e que você seja muito abençoado pela presença do Senhor em sua vida. Te espero então no nosso próximo programa. Um grande abraço e até a próxima. Só ele fez brilhar o sol. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.